Olá, nesta edição do Casa e Companhia, Eduardo Baê mostra uma casa de linhas contemporâneas na Lagoa da Conceição. Em pauta também, gastronomia em clima intimista, na Quinta da Borboleta, Canto dos Araçás. E mais, cenografia. Vitrines ganham status de instalações artísticas. Continue conosco, Casa e Companhia está só começando. Contemporaneidade e aconchego são compatíveis, sim. É o que mostra o arquiteto Eduardo Baê no projeto de uma residência idealizada para um casal jovem em Florianópolis. Confira! Linhas retas marcam a fachada da casa. Volumes sobrepostos foram revestidos em canjiquinha de pedra e madeira. Estes elementos emprestam calor e dinâmica ao conjunto. Usei o branco como linha de base, é uma casa que eu queria que fosse bem clara, bem neutra, e fui pincelando materiais para dar uma quebrada nisso, mexendo com um pouco de volumetria. Então eu usei uma pedra São Tomé, uma pedra palito, uma textura bem delicada. Usei a madeira também para esquentar alguns setores, para não ficar uma coisa muito clara, muito limpa, e com isso eu consegui fazer essa volumetria, essa conversa entre materiais. Preferi fazer uma textura mais rústica em função de essa casa ser uma casa de praia, meio urbana, meio de praia, meio serra, a gente tem uma montanha próxima, então eu queria que ela tivesse um ar um pouco mais rústico, um pouco mais trabalhado, com mais textura, tivesse mais informação nas paredes mesmo. Você cria ângulos de interesse diferenciados, você valoriza fachadas, você valoriza ambientes, você valoriza a entrada até do sol, da luz, por ângulos diferenciados. Então eu acho que é sempre bom você ter variações e ângulos obtusos, agudos, tal, para você ter uma iluminação, uma textura diferente. Todas as aberturas receberam esquadrias em PVC. Portas de correr garantem a integração de living e deck. A gente tem um grande vão aqui de 11 metros de extensão por 3,5 metros. E essas portas, elas permitem que a luz entre dentro da casa. Eu valorizo isso muito na minha arquitetura. Bom, o vidro reflexivo foi usado para que a gente não tivesse, por exemplo, película dentro do ambiente. Ele fica entre os dois vidros, ele filtra na casa de mais de 90% dos raios solares, né? E você nunca vai ter um problema de uma pessoa riscar, por exemplo, como uma película. Então ele é um material mais resistente e mais confiável, que também te isola a casa, vamos dizer, de um visual externo. O spa, ele vem de encontro àquela coisa do relax, aquela coisa de você chegar em casa e poder aquecer esse spa em pouco tempo, né? Foi usado um trocador de calor e, né, é uma coisa relaxante que está dentro da varanda, e a varanda está dentro do living. Então você está usando o living e pode estar usando o spa como uma coisa integrada. A área externa, ela foi trabalhada em madeira. Eu usei um deck de Itaúba nessa área porque ela basicamente está integrada à casa, que tem um piso frio, e a madeira usei para esquentar todo esse ambiente da casa. Daí a gente usou também uma mesa
uma mesa com giro e 6 cadeiras, né? De madeira também, alumínio e tela. São materiais resistentes próprios para a área externa. Usamos também uma fibra que é uma ostra, né? Dá um ambiente para você fazer uma leitura, para você, né, usar essa área externa que eu acho que a gente tem que valorizar hoje em dia. O pessoal às vezes fica muito dentro de casa. Vamos puxar o pessoal para fora, né? Dentro de casa, escada e lareira compõem um volume central. A partir deste volume, foi definido o layout. A premissa aqui desse projeto seria uma coisa de integração. A gente queria uma casa que fosse toda integrada, os clientes queriam isso. E a gente tem um elemento de miolo que divide um pouco isso de uma forma sutil, né? Que seria esse elemento de escada com a lareira. Então esse elemento cria um hall também de entrada, que está aberto para o living, mas que nesse hall esses clientes gostam bastante de arte. A gente tratou como se fosse uma galeria de arte. A lareira tem um volume horizontal, né? Ela é bem extensa, tem um volume em horizontal e ela tem um duto de inox que, quando ela está ligada, ela funciona como uma serpentina, ela esquenta até o andar de cima da casa. Frio e calor, reflexivos e opacos, naturais e industrializados, Eduardo Baer equilibra elementos contrastantes no projeto de interiores. A julgar pelo volume de peças, o conceito é minimalista. São poucas e boas. Lição do mestre Mies van der Rohe. Mas o minimalismo de Baer foge do blasé. Tem calor, tem vivacidade. O projeto de interiores tem uma pegada minimalista, a gente vê que foram peças selecionadas a dedo, poucas e boas peças, mas ao mesmo tempo não é uma coisa asséptica. Não é a pegada aqui. A gente não partiu, vai ser tudo branco e preto, por exemplo, uma coisa aqui, outra lá, longe, não. Eu acho que é uma casa que a gente quis fazer, uma casa limpa, mas que tem calor, tem informação, tem movimento, tem vida. Então, ela é uma mistura dessas duas coisas. É um minimalista com agregados, vamos dizer assim. Tem que botar um pouco da veia do cliente dentro da decoração dele para ele se sentir em casa, para ele se sentir bem, né? Avesso a regras formais, Eduardo, neste projeto, dispensou o ambiente de jantar tradicional. Não temos um ambiente de jantar formal, em contrapartida são 2 ambientes de estar. E nesse primeiro entrou um quarteto de poltronas giratórias, porque é um quarteto de poltronas e não um sofá. Bom, esse quarteto com essa mesa redonda, ele remete a uma mobilidade, de você estar individualizado em cada poltrona, ter todas as pessoas, né, num ângulo bom de conversação. E eu acho que dá uma mobilidade realmente, a questão é a mobilidade da pessoa estar girando, estar levantando e tal, e essa conexão com a cozinha ou com a sala de jantar, né? Então é uma continuidade desse ambiente cozinha para o living. Aqui a gente tinha uma premissa de partir para uma decoração mais informal, que misturasse alguns elementos de ponta, como bons materiais e tal, e que também desse um clima meio pé na areia, uma coisa mais descontraída. Então eu usei materiais limpos, a cozinha, por exemplo, é toda preta, em vidro, alumínio, e eu misturei a isso a pedra também, eu usei uma pedra toda preta, um preto absoluto, e misturado a isso eu joguei nas paredes com uma madeira para esquentar, uma madeira de demolição, uma peroba, para esquentar esse ambiente. Então, daí a extensão, vamos dizer, mesa de jantar também aconteceu nessa mesma linha, daí eu resolvi botar essas cadeiras Louis Ghost mais abertas, tá, em polipropileno, para dar um toque de modernidade.
lúdica, uma casa prática, isso também foi pedido, né? Uma casa para fazer um jantar ou para fazer uma festa e ser uma coisa simples de você trabalhar. E a cozinha aqui também está excluindo o ambiente formal de jantar. É verdade, a sala de jantar é uma extensão dessa cozinha em função deles gostarem de cozinhar e não fazerem aquela questão de ser uma coisa informal. Essa ilha tem 2 alturas, entrou pedra em cima e madeira embaixo. Por que a opção da madeira ali? A madeira ela tem a grande qualidade de ser quente, de não ser fria. Então, durante o inverno, por exemplo, uma bancada de pedra para você comer, ela te incomoda um pouquinho. No segundo ambiente de estar já não entrou um conjuntinho também. Poltronas diferentes do sofá, um sofá com capa de sarja. Qual foi a ideia ali? A ideia, vamos dizer, essas poltronas já eram de uma outra casa, a gente optou por uma capa, né? Eram poltronas muito boas, a gente optou por essa capa em sarja e o sofá de couro. Eu acho que o couro eles queriam uma coisa bem resistente porque é usado no dia a dia. Então foi essa combinação, junto com uma mesa também de madeira, uma mesa que tem rodízios. Então ter essa jogada de várias peças foi uma premissa dos clientes. É uma casa bem de adulto, um casal ligado em design até, mas ao mesmo tempo essa mesa de centro em madeira com rodízios traz um pouco do lúdico. Teve esse intuito? É uma pegada diferente, você vê uma roda grande com freio e tal, eu acho que você para observar a peça. Isso é interessante, você criar o lúdico, né? No segundo piso da casa, a Suite Master mantém a linguagem minimalista. Privilegia a circulação e os espaços livres. Destaque para a cama. A cabeceira iluminada rouba a cena. A gente fez uma cabeceira de vidro laminado que acende a própria cabeceira. Usei uma parede escura para dar um contraste. E realmente, né, a poltrona da Charles Imes faz a mesma cor do fundo. Então é uma coisa bem básica, uma coisa para ir relaxar, descansar, ler um bom livro, é isso. O banheiro é todo branco, eu usei uma pastilha Vidrotil no fundo. Os clientes me pediram, a gente fez nesse projeto 2 chuveiros para que eu acho que tenha essa integração do casal. O lavabo, ele foi usado uma pedra, um Carrara, né? Ele foi usado um design de pia dentro dessa pedra. A gente usou esse espelho redondo também iluminado por trás e tem um visual bem limpo também. A gente vai para o intervalo e na volta tem design e gastronomia na Quinta da Borboleta. Casa e Companhia volta no instante, não sai daí.